Olá pessoal, eu sou Eduardo Lima e hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês. Como prometido, eu vou falar com vocês as minhas primeiras impressões sobre o livro polêmico, né? O livro de Breno Altman, que é um judeu antissionista que está sendo perseguido pelos sionistas aqui no Brasil, inclusive por organizações israelenses como a CONIB. É o livro Contra o Sionismo. Retrato de uma doutrina colonial e racista. É muito interessante. O livro está aqui. O livro do Breno Altman, do canal Opera Mundi. Tá? Lembrando que ele está sofrendo uma tentativa de calá-lo, né? Judicialmente, calá-lo pelo bolso. Né? Ele mesmo explicando o processo, essa CONIB chegou a pedir coisas ridículas, como, por exemplo, que ele pagasse um salário mínimo para cada judeu brasileiro. Olha só o nível que está a situação para o Breno. E ele sempre fala que ele não tem nenhum tipo de medo com relação a isso, porque como ele faz parte da comunidade judaica e sempre foi um antissionista, né? Ele sempre combateu essa doutrina e já está acostumado com esse tipo de coisa. Mas vale a pena deixarmos aqui a nossa solidariedade. Bom, voltamos ao livro para vocês terem uma ideia. É um livro muito gostoso de ler, muito fácil de ler, e é justamente esse que era a ideia dele. Né? A ideia dele, né, ele fez esse livro poucas semanas depois do ataque do Hamas, de 7 de outubro, né, que deu início a essa nova confrontação, e ele fez um livro bastante... vamos dizer assim, com uma linguagem bastante acessível, justamente para que as pessoas pudessem conhecer melhor o que é o sionismo e como combatê-lo, né? E, inclusive, para você ter uma ideia do quanto é acessível, eu comprei esse livro há uma semana atrás. Esse livro chegou ontem. Hoje de manhã eu dei uma lida nele antes de entrar em aula, e eu já dei aula com esse livro. Eu já passei para os meus alunos, fiz um pequeno resumo e passei para os meus alunos esse livro aqui, um capítulo desse livro, que é o capítulo, justamente o segundo capítulo, que explica o que é sionismo. Foi realmente muito bom para você entender o quão simples é a linguagem, tá? Primeira coisa que ele diz aqui é que, ao contrário do que se pensa, não é o judaísmo que rege o sistema de governo de Israel, mas é, na verdade, uma corrente chamada sionismo. Ele diz aqui, ó: ao contrário do que muita gente pensa, não é a religião judaica que determina a natureza do Estado de Israel, mas uma corrente política ideológica fundada em 1897 pelo jornalista húngaro Theodor Herzl, autor do livro O Estado Judeu. E aqui ele faz a explicação, né, que sionismo é referente ao Monte Sião, uma das colinas de Jerusalém, né, onde no passado bíblico estava o Templo de Salomão. E a tese do sionismo, que ele diz aqui, a tese central do sionismo era criar um país que abrigasse o povo judeu espalhado pelo mundo, desde o ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu Jerusalém e deu início à chamada Segunda Diáspora. A primeira diáspora havia ocorrido no ano 587 a.C., quando o Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor I, invadiu o reino de Judá e deportou os judeus para a própria Babilônia. E ele fala aqui, né, que havia diferenças ali. O que é contra o sionismo, né, o que poderia ser assim contra o sionismo, contra a ideia de sionismo, era o integracionismo, que era o quê? Aqueles que defendiam que os judeus se integrassem àquelas sociedades onde eles estavam. Ou seja, ao invés de criar um Estado para o judeu, um país para o judeu, que o judeu se mantivesse integrado ali, mantendo suas tradições, mas integrado ali nos países que os acolheram, né? E um dos principais defensores dessa tese, um dos defensores laicos, era os socialistas, né? Como, por exemplo, Karl Marx, que ele diz aqui, né, que o Karl Marx, na visão dele, a perseguição aos judeus só iria acabar com o fim da sociedade de classes, com o fim do capitalismo, enfim. Era necessário lutar contra
a sociedade de classes e não simplesmente criar um Estado para o povo judeu. Já tinha outra corrente, que era a corrente religiosa, que também era integracionista, que não via necessidade de criar um país para o povo judeu, que dizia que o povo judeu ia deixar de ser perseguido somente com a chegada do Messias, tá? Lembrando, a chegada do Messias judeu, né? Porque os judeus não acreditam na segunda vinda de Cristo. Para eles, Cristo não foi o Messias, tá? Então, seria a vinda do Messias, iria reunir ali de novo o povo judeu, e a diáspora ia acabar nesse dia. Ou seja, não era necessidade de um Estado, né? E aí ele diz o seguinte: as concepções de Herzl, no entanto, tinham amplas condições de prosperar. Elas se baseavam no brutal antissemitismo disseminado nos países europeus e também na história milenar de perseguição aos judeus. Era atraente para muitos judeus a ideia de existir um Estado no qual essa etnia estivesse protegida e pudesse reconstituir uma nação. O discurso de um Estado judeu dialogava com o sentimento de medo que havia atingido frontamente os judeus a partir da transição entre as idades média e moderna, quando desponta o ódio racial associado à raiva social contra a classe de mercadores e rentistas. Muitos judeus se tornaram mercadores e rentistas, né? E o povo mais pobre odiava essa classe. Segundo aqui o que diz o Bleno, esse ódio social contra a classe de mercadores foi associado ao ódio, né? Se misturou ao ódio aos judeus, já que muitos judeus pertenciam a essa classe de comerciantes, né? E aqui fala sobre o pânico judaico. Esse ódio se encarnaria antes do século XX em episódios relevantes, como a expulsão dos judeus da Península Ibérica, a Inquisição Católica e os pogrões na Europa Oriental, particularmente no Império Russo e na Polônia. O pânico judaico, particularmente nos segmentos menos cultos e politizados, alimentava a pretensão sionista. Ou seja, esse medo que o judeu tinha de ser perseguido alimentava, né, fazia esses judeus enxergarem com bons olhos a ideia de ter um Estado que os protegesse. Tá? Ele diz o seguinte, fala do caso de Dreyfus, né, que levaria o capitão judeu Alfred Dreyfus à prisão perpétua, condenado por traição a favor da Alemanha. Isso aconteceu em 1897. Tá? E depois foi descoberto, né, que as provas foram forjadas contra ele, né? Mas isso ajudava a alimentar a ideia do judeu como um traidor, né? Um conspiracionista, esse tipo de coisa, né? Mas quem eram os judeus? Não é uma resposta simples. Interessante aqui, né? O judeu é uma religião, é uma etnia, é o quê? E a explicação não é nada simples, como ele diz aqui, ó. O que são os judeus? Não é uma resposta simples. Intelectuais judeus relevantes como Shlomo Sand, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade de Tel Aviv e autor da clássica obra A Invenção do Povo Judeu, questiona até mesmo se os judeus podem ser considerados um povo. Ele afirma que a compreensão dos judeus como um povo teria sido uma criação do próprio sionismo. Vejam o que afirmou Sand em entrevista que me concedeu há 10 anos atrás, em 2013. O judaísmo como raiz étnica foi forjado pelo sionismo para dar sustentação ao seu projeto. Os judeus se constituem de vários povos com culturas e histórias distintas, formadas também por grupos convertidos que assumiram uma mesma identidade religiosa. Mas a homogeneidade com um povo desprovido de território era indispensável para o raciocínio sionista. Explicando, em outras palavras, há diferentes povos judeus, né, diferentes povos, né, com culturas diferentes, né. Então, o judeu não é uma coisa homogênea, né. Eles têm diferentes culturas, né, diferentes costumes, tá? Mas para o sionismo era necessário forjar a ideia de uma etnia, de um povo só, né? Uma ideia de um povo homogêneo, né? Para justificar a criação do seu Estado. Tá? E é interessante aqui que ele fala, nem nacionalidade, nem religião. De toda forma, judeus não constituem uma nacionalidade, tampouco podem ser
resumidos como seguidores de uma religião. Pois muitos judeus são ateus ou agnósticos, né? Relembrando, ateu é aquele que não acredita em Deus, né? Já o agnóstico, ele quer que se prove, né, que Deus existe. Em resumo, é isso aí, tá? A grosso modo, é isso aí. Ele acreditaria na ideia de um Deus, né? Ou caso provassem para ele, né? Ou ele tem ideia de que há uma divindade, pode haver, né? Essa é a ideia. Para você ver como é difícil definir o judeu, né? Não é necessariamente uma nacionalidade, porque era um povo, uma etnia, porque eram várias culturas diferentes, né? Para você não definir uma etnia só. E também religião, tão pouco, porque muitos judeus são ateus, né? Parece até contraditório, né? Ué, judeu não é quem professa o judaísmo? Como é que pode ter um judeu ateu, né? Uma coisa que no cristianismo seria impossível, né? Não tem como você existir um cristão ateu, mas tem como existir um judeu ateu, né? Inclusive o próprio Breno Altman já se declarou como judeu ateu, né? Então, por quê? Porque faz parte ele faz parte dessa etnia judaica, né? Ele é filho de mãe judia, então ele é judeu, mas ele não tem religião, tá? E aqui diz o seguinte: identidade. Ainda assim, o judaísmo é uma categoria cuja identidade somente pode ser definida como síntese de uma complexa história étnica, cultural e religiosa. Os judeus são povos semitas como os árabes, isso é, têm como principal conjunto linguístico os idiomas semíticos que se referem aos descendentes de Sem, filho de Noé. Essa é a explicação bíblica, e esse é o nome ao qual se recorre para classificar essa família de línguas, no qual estão o hebraico e o árabe. Ou seja, é importante dizer isso, né? Que até isso se perde, né, quando se estuda o Oriente Médio. Os árabes também são semitas, tá? Quando se fala antissemitismo, ficou caracterizado como ser antijudeu, né? E aí, por causa disso, acaba se esquecendo que o árabe também é um semita, né? Mesmo tendo uma origem comum na Mesopotâmia, por volta do ano 2000 a.C., as famílias imigrantes que depois foram para Canaã, atual Palestina, a longa diáspora fez com que os judeus se diferenciassem bastante. Os dois principais grupos são os Ashkenazi, judeus da Europa Oriental e Central, e os Sefarditas, judeus de origem ibérica, que no século XV foram expulsos da região, emigrando para o norte da África e o Império Otomano. E aqui ele diz, o judaísmo não é centralizado, como no caso do catolicismo. Ó. Apesar de se sustentar sobre textos que datam dos reinos de Israel e Judá na antiguidade, a mesma religião recebeu diferentes interpretações e práticas. O judaísmo, como religião, jamais foi centralizado como o catolicismo. Ou seja, como se não bastasse, né, você poder ser um judeu sem religião, né? Ainda assim, a própria religião não é centralizada, né? Ou seja, tem diferentes tradições judaicas, né? Diferentes costumes judaicos e tradições religiosas judaicas. O próprio idioma, né? Aqui, ó, com o idioma aconteceu um processo semelhante. O hebraico clássico era a língua dos judeus em Canaã, no período antigo dos reinos de Israel e Judá. Depois, o hebraico clássico se tornaria língua morta, com a adoção do aramaico, quando os judeus são levados para o cativeiro na Babilônia. Reviveria no retorno a Canaã a partir de 537 a.C., mas novamente entraria em declínio com a segunda diáspora. Somente voltaria a ser idioma disseminado no final do século XIX, quando o antigo revolucionário russo, Eliezer Ben Yehuda, linguista, desenvolveu o hebraico moderno. E aqui fala do Yiddish, né? Na Europa Central Oriental predominava o Yiddish. Esse era o idioma da diáspora, depois renegado pelo sionismo. Preservava a forma gráfica do hebraico e certas palavras, mas era essencialmente um dialeto derivado do alemão arcaico, o que representava a influência da tendência integracionista pré-sionismo. E aqui fala da etnia heterogênea, tá? Portanto, os judeus não eram uma nacionalidade desprovida de território
ou dominada por estados coloniais, mas uma etnia heterogênea, que o sionismo iria agrupar sob um discurso supostamente de libertação nacional. A consigna do sionismo buscava sintetizar essa lógica inicial: uma terra sem povos para um povo sem terras. Ou seja, encontrar um lugar no qual pudesse ser instalado um Estado étnico que fosse institucionalizado como representação nacional. E aqui tinha as opções, né? O primeiro congresso sionista se realizaria na Basileia, na Suíça, em 1897, sob o comando de Theodor Herzl. Nesse encontro se discutiu onde deveria ser instalado o Estado judeu. Parte dos 200 delegados presentes inclinava-se por opções como a Patagônia, na Argentina, Uganda ou Congo. Esses delegados não queriam incomodar nenhum povo que já estivesse ocupando uma terra e acreditavam que os territórios sugeridos constituíam-se de vazios demográficos. Mas a maioria dos delegados decidiu pela ancestral Palestina, a Canaã bíblica do reino de Israel e Judá. Essa região, no entanto, estava ocupada por árabes muçulmanos, com a presença de uma reduzida minoria judaica, inferior a 10% dos 450 mil habitantes registrados por volta de 1890. A consigna original do sionismo, na sua origem, uma terra sem povos para um povo sem terras, acabou enterrada. A doutrina racial do sionismo, então, passa a alimentar uma confrontação contra o povo que já ocupava a terra onde o sionismo queria criar o Estado judaico. Ou seja, no nascimento, Israel já começou com a ideia de expulsão do povo palestino. Isso aqui é muito sério, o que ele fala. Só havia 10% de judeus e aí o projeto era expulsar a população palestina. Ao invés de criar, como queria, os outros delegados do Congresso, que perdeu a minoria, que não queria incomodar nenhum outro povo, criar em regiões supostamente inabitáveis lá na Patagônia, na Uganda ou no Congo. Mas acabou que foram para a Palestina. E aqui, além de recorrer a tradições históricas para propor o retorno à Palestina, a opção de criar o Estado judaico naquela região atendia a estratégia de apelar à religião para mobilizar contingentes maiores de interessados no retorno. Ainda que o sionismo fosse inicialmente laico, a religião dava ao sionismo dois elementos discursivos muito importantes, duas ideias-chave. A primeira era a do povo eleito e a segunda a da terra prometida. A fusão entre esses dois conceitos edificava uma ponte com justificativa divina entre a supremacia racial e seu direito natural à Palestina. Para ajustar o pensamento religioso a seus planos, o sionismo iria inspirar um movimento reformista do rabinato, para aceitar a reconstrução de Israel antes da chegada do Messias e para torná-la viável. Ou seja, o sionismo, que foi feito ali, primeiramente, por pessoas que não tinham religião, judeus que não tinham religião, se aproveitou da religião para criar uma teoria. Qual teoria é essa? Uma teologia religiosa, de que quando Israel fosse reconstruída, o Messias iria chegar ao mundo. Lembrando, pela primeira vez, eles não consideram Jesus como Messias. Então, pela primeira vez, chegaria o Messias. Então, isso aqui é uma ideia terrível, porque só expulsando os palestinos todos é que, nessa visão religiosa, o Messias deles voltaria. Para animar os chefes desse movimento, o futuro Estado judaico prometia muitos privilégios e poderes para os rabinos. Tá aqui. E aqui fala da criação da Organização Sionista Mundial, que era para poder aumentar o fluxo migratório. É interessante aqui, eu não vou me alongar, o vídeo já está em 20 minutos, eu posso falar disso depois, mas ele fala das primeiras fases, da migração. Primeiro, a primeira fase é puramente econômica e pacífica, que é o quê? Essa agência comprava terras para os judeus lá, ajudava os judeus a comprarem terras na Palestina. Então aumentava a migração, os árabes que queriam vender suas terras vendiam suas terras para os judeus que queriam ir para lá. Até então, pacífico. Depois, chegou a segunda etapa da migração, que foi o estímulo à segregação. O que é isso? Você criar
escolas somente para judeus, né? Fundação de instituições educacionais, sanitárias, culturais, políticas e militares exclusivamente para judeus, ou seja, deixando de fora a população nativa ali, deixando de fora os árabes, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, a oficialização do Estado judeu dentro de uma determinada parcela de território da Palestina e seu reconhecimento internacional. Essa terceira etapa, que ele diz que foi o estabelecimento oficial do Estado judeu após a Segunda Guerra Mundial, foi que é o início da limpeza étnica, ou seja, o início dos massacres e da expulsão brutal dos palestinos de suas terras. Então, relembrando, primeira fase, ocupação pacífica, comprando terras dos árabes. Segunda fase, segregação, ou seja, criando instituições sanitárias, instituições educacionais, instituições culturais, políticas, somente para os judeus. E a terceira fase, a limpeza étnica, o genocídio, que é a expulsão, a morte e expulsão de palestinos de suas terras, após a oficialização do Estado judeu na região da Palestina. Bom, tá aí. Esse aqui, né, como vocês podem ver, é um assunto realmente bastante interessante. A história dos judeus, é bastante interessante. E ficou mais interessante ainda, né, porque é um assunto muito atual a gente discutir o Estado de Israel e mostrar para as pessoas, né, o verdadeiro caráter do Estado de Israel, que agora está sendo aí desnudado, né, para o mundo. E então é muito importante, parabéns ao Breno Altman, né, por ter feito esse livro aqui em tempo recorde, né, e eu li, consegui passar para os meus alunos, recomendo que você passe para os seus alunos. Como eu falei, eu juro que eu não estou mentindo, eu consegui em menos de 10 minutos ler esse capítulo sobre sionismo aqui e consegui preparar uma aula ali para mostrar para os meus alunos o que é, né, o que é o sionismo, né, e como essa doutrina ali é uma doutrina colonial e racista, como explica aqui o Breno Altman, como eu expliquei aqui no vídeo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu já postei um vídeo hoje, mais um vídeo sobre o mercenário brasileiro morto na Ucrânia. Dê uma olhada no vídeo anterior. E curtam, compartilhem, mas principalmente comentem, pessoal. Comentem, é muito importante. Eu quero saber o comentário de vocês. E também o comentário ajuda mais vocês do que me ajuda. Por quê? Toda vez que você faz um comentário, é um sinal que você dá para o algoritmo do YouTube que você gostou desse canal. Então, se você comentar em todo vídeo que você assistir no meu canal, os meus vídeos vão aparecer mais para você, vão ser mais mostrados para você pelo algoritmo do próprio YouTube. Então, nunca esqueça de deixar um comentário em todos os meus vídeos, tá? Se você não tem ideia do que comentar, diga apenas um muito obrigado pelas informações. Valeu, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo isso já ajuda a você a se manter informado e continuar acompanhando o meu canal, porque assim o YouTube vai mostrar mais vídeos para você. Obrigado, curtam, compartilhem, principalmente comentem. Até a próxima.